Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando aí das movimentações de hoje no pregão, no mercado, o que teve de oportunidade, quem fez o quê, repassar um pouquinho do que teve de operações e também deixar as marcações prontas para o pregão de amanhã, né, turma? Lembrando que amanhã é um dia que tem notícia importante, já de antemão avisando, né? Normalmente a quarta-feira é um dia agitado e a gente tem que sempre ter muita cautela para tomar as decisões. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para vocês já deixarem aquele like, curtir o canal, compartilhar o vídeo. Sabem que isso é muito importante para nós e o YouTube reconhece que isso está ajudando as pessoas e é isso que faz o canal crescer e atingir mais pessoas. Então, o like é muito importante, turma, e eu conto com vocês para que vocês possam aí estar ajudando o canal. Queria dar um recadinho também sobre a Axie Trade, tá? Pessoal que tem visto aí, a gente tem uma parceria com a Axie. Nós vamos ter nossa live amanhã ao vivo durante o pregão. E depois, ali, a partir das 11 horas, a gente vai seguir na nossa live, onde eu vou estar falando junto com o Alejandro, que é o que cuida da conta aqui no Uruguai, para estar mostrando para vocês, tirando dúvidas sobre o Forex, falando sobre a corretora, esclarecer bastante coisa para quem ainda tem dúvidas sobre Forex. Então, todos estão convidados a participar da nossa live no YouTube amanhã, do pregão, né? Vai das 9h15 até às 11 da manhã. E ali às 11 da manhã o Alejandro vai entrar com a gente ao vivo para a gente estar falando sobre a Axie e tirando aí as dúvidas e esclarecendo sobre os mitos que tem ainda do pessoal tendo a dúvida sobre o Forex, tá, turma? Então não percam aí amanhã o convidado na nossa live do YouTube para a gente estar falando um pouco de Forex. Beleza? Então bora falar aqui no nosso pregão aqui que foi a movimentação do preço, né? Ele deu uma travada. O que nós tivemos aqui hoje foi na abertura. Quem conseguiu arriscar, ele deu uma chance, tá, pessoal? De entrada na abertura, onde foi uma abertura numa zona de flip aqui, né? Ele abriu aqui, descendo, depois ele voltou a testar e aí perdeu o fundo. Então foi um trade que ele deu uma chance, tá? Não foi aquele trade que abriu e desceu correndo. Foi um trade que hoje ele deu chance de entrada. Claro, essa eu confesso a vocês que eu teria pego se eu tivesse ali na hora com a plataforma aberta, mas eu estava com o pessoal da aula do treinamento e ali recém olhando, analisando o mercado, conversando com eles. Então eu acabei não ficando de fora, né? Eu não sou muito de operar início de pregão, mas tinha dado um belo de um trade aqui. O trade andou muito bem e foi um trade direto ao ponto. E na verdade foram dois, né? Porque o que a gente estava esperando? Né? A gente estava esperando que o preço viesse retrair nessas regiões aqui do fundo. E nós tínhamos essa região aqui de ontem. Como eu sempre falo para a turma, quando o preço abre nesse sentido assim, ó, o preço fecha com candles direcionando para baixo e ele abre com um gap de alta, a probabilidade dele vir fechar esse gap aqui é enorme. Por isso que esse trade aqui era um trade muito certeiro de se fazer. Infelizmente acabou que não deu. E depois ele beliscou aqui e voltou a retrair na metade ali no teste. E foi aonde ele deu mais uma venda depois. E aí sim foi uma venda legal. Eu também, eu confesso a vocês, eu não peguei essa venda porque devido a ontem, né, ter tomado os dois stops na compra e ele vindo fazendo, ó, renovando, fazendo os pivôs, por mais que ele segurou aqui, ele voltou. Quando ele voltou esses dois candles verdes fortes, aqui eu falei, agora ele vai pelo menos tentar fechar a zona lá de cima para depois dar uma venda para nós. E aí ele voltou direto daqui.
Então, é por isso que a gente acabou, eu nem estava olhando para venda nesse horário por causa disso. A gente estava aguardando. Na verdade, a nossa ideia era esperar o preço chegar nessa zona aqui, ó, que era a região que a gente estava esperando por vendas. Então, a expectativa era que o preço viesse aqui, mitigasse essa LTB aqui do varejo, para depois dar a venda. E ele nem fez, ele acabou ficando travado nesse range aqui, e aí foi um dia muito chato, né? Aí depois, que aí quando eu resolvi, hoje foi um dia, inclusive um dia pequenininho de operação, né? Depois que eu resolvi operar, entrei nesse trade aqui, eu vou colocar aqui para vocês no 1 minuto, para a gente dar uma análise, para mostrar para vocês do que foi, o que a gente tinha. Nós tínhamos aqui esse order block aqui. Inclusive, quem estava lá no grupo, a gente tava conversando no Telegram, falou, teve um aluno que falou, tem um order block acima do outro, né? Eu falei, sim, tem um order block acima do outro. Por isso mesmo que é uma região aí que a gente tem que tá esperto, né? E aí, o que eu fiz? Eu acabei entrando nesse trade aqui com stop de 50 pontos. Um contratinho. E aí ele tinha, meu alvo era aqui embaixo, né? O meu alvo era o... Tá aqui, tá tudo atrapalhado aqui. São duas entradas que eu fiz, né? Foi essa aqui, naquele outro order block. Então eu fiz essa entrada aqui, onde o preço ameaçou descer, voltou e me estopou aqui. Né, me estopou com 50 pontos de stop. E aí o que aconteceu? Aquilo que eu falo para vocês, a regra dos dois stops, né? Depois esse segundo trade aqui no segundo order block, aí o meu alvo era aqui 500 pontos, eu entrei com 2 contratos, parcial 150 pontos. Parcial 150 pontos, aí o preço esticou. Por isso que eu deixei essa tela azul aqui, ó, para vocês verem. Isso aqui é o range do preço, onde ele me tirou, porque o preço, quando ele esticou, eu protegi com 200 pontos. Aí ele voltou e me tirou aqui. Aí eu saí com os 150 do primeiro contrato e os 200 daqui, menos os 50 que eu tinha tomado de stop. Deu 300 pontinhos ali na conta. Então, assim, foi um trade que foi pequeno, mas depois disso não teve mais o que fazer. A galera ainda ficou tentando achar o que fazer ali no trade. E foi um dia perigoso, porque o trade deu entradas, até deu trades, mas eram trades pequenos, né? Porque à tarde a volatilidade já não estava boa, então eram operações de alto risco com ganho pequeno, porque estava todo mundo sonhando com o rompimento do fundo, só que o preço estava travado e o mercado sem liquidez, né, pessoal? E aí uma coisa, né, quando o mercado começa a fazer isso aqui, ó, ficar com a liquidez baixa, a média cai fora, esquece, vai embora, vai fazer outra coisa, porque não tem mais o que fazer, de tarde ainda, tchau, vai ficar sofrendo no mercado aí, deixa combustível pro dia seguinte. Então foi isso, a gente acabou fechando o dia aí com 300 pontinhos no teste, deu uma quedinha na nossa conta. Eu até coloquei o 64 aqui, mas eu tinha esquecido, é 59,22, né? E foi, então a gente tá aqui, ó, aumentou um pouquinho para R$76, falta ainda 459 depois da trás de ontem, mas a gente está ainda proporcional real em relação à meta. Isso aqui importa e tem tempo ainda para a gente fechar. Tem até o final do mês aí para a gente fechar esse teste. Então tá bem tranquilo de a gente operar. É só buscar os nossos 600 pontos por dia agora e tá tudo certo. Beleza? Então assim, ó. Vamos falar do dia de amanhã agora. O que a gente tem aqui, ó? Nós temos essa região aí de cima,
né? Eu vou até colocar no 15 minutos aqui, porque essa região do fundo aqui é uma região só, tá? Eu vou deixar, porque isso aqui é uma região grande, tá, turma? Eu até tinha colocado nos 5 minutos. Pô, que dificuldade que tá de pegar o... Mas quando a gente olha aqui, nós vemos que a gente tem um range grande, tá? Pra gente estar olhando. Então a gente tem que deixar marcado essa zona da extremidade. Quer dizer, quer deixar só o pavio? Pode deixar só o pavio, tá? Isso aqui é um order block que é um... Independente se você vai deixar o pavio, o candle, é só para mostrar que essa aqui é a região de continuidade do preço. Não é porque o preço vai chegar aqui que você vai sair comprando, porque o mercado está em tendência de baixa, tá? A gente tem que esperar o que é que está acontecendo. Aí nós temos aqui essa região que ficou, né? Então nós temos a região lá de cima e tem essa outra região importante aqui. E essa aqui sim a gente coloca nos 5 minutos para a gente dar uma filtrada nela, para a gente não estar aí marcando order block grande, né? Porque aqui ela já está acima dos 50% desse range, né? Inclusive nós temos aqui uma região muito cheia de coisas. É toda essa região aqui de order block que a gente pode deixar marcado, né? E é uma região pós LTB, né? Temos região de flip aqui logo abaixo, onde o preço segurou. Então, a nossa região vendedora, ela tá aqui em cima, tá? Toda e qualquer atitude vendedora, vamos se dizer assim, para a gente tomar, a gente tem que aguardar esse preço sair dessa consolidação. Ele tá num range, ó, ele tá num range de triângulo aqui, tá, turma? Então, para vender, esse preço teria que vir aqui, né? E aqui, aqui a gente tem que fazer o quê? Se ele segurar nesse fundo aqui e abrir, fazer pivôzinho de alta, lembre-se da utilização da FIBO de 50%, é arriscar compra contra a tendência, mas não é o mais inteligente a se fazer, né? O mais inteligente a se fazer é esperar o mercado se movimentar para a gente operar o grandão, operar a favor dele, né? Ainda ficou esse outro topo duplo aqui, ó, bem na região ficou essa região de liquidez aqui, bem atrás tem uma zona de imbalance que já foi mitigado por esses fundinhos aqui, ó, mas não deixa de ser uma região importante esse flip aqui, uma região de atenção. Então, turma, toda e qualquer movimentação, ó, vocês percebam, nós temos aqui, ó, aqui é o range do 15 minutos. É esse range aqui que vale, né? Quando a gente coloca no 15 minutos, a gente tem um indicador mostrando que aqui é a zona premium, aqui é a zona discount e aqui a gente tem a zona de equilíbrio. Então, quando a gente olha time frame menor, até aqui as vendas são arriscadas, tá? O que você vai pensar em venda que seria uma venda saudável é nessa região aqui, ó. Aqui é o ponto de venda. Aqui é a hora que o preço tem que chegar para vender. Agora, se você vai operar contra a tendência até ele chegar lá, ou se você vai esperar calmamente ele chegar para entrar a sua mão, aí vai de cada um, né? O que a gente tem é isso. O que nós temos é essa situação, né? Nós temos essa região aqui toda. Vou até deixar marcado no 15 aqui, ó, todo esse fundo aqui, porque é um fundo importante, o preço está segurando, então é importante vocês saberem que ali é uma zona muito forte. Porque se ele romper aquele fundo ali, ele vai embora, tá, galera? Então, assim, tem que estar muito claro isso na cabeça de vocês, qual é o movimento. Olha como o movimento hoje, apesar do movimento ter sido meio errático, né, hoje, ó, ele tá fazendo movimentos de baixa, ó, ele veio testar o rompimento de ontem, agora segurou, né? Pode vir testar de novo essa região aqui, né? Que é aqui é a liquidez interna, para aí depois ele acabar descendo, tá? Tudo isso é possível, turminha. Então, muita atenção aí no índice para amanhã, beleza? E o Doleta? O Doleta também, ele deu uma beliscada boa, ele acordou também fazendo
já fazendo um boss. Aí ele voltou, segurou na zona de topo. Quando ele faz o rompimento do fundo aqui, ele mostra a força vendedora, né? E aí a gente já tem mais ou menos a situação. E aí hoje, o que aconteceu hoje? Né? Hoje aqui, ó, ele já abre testando o topinho aqui. Ó, ele já abriu aqui testando o topo. Varreu a liquidez aqui de cima e despencou. O dólar foi um tiro certeiro que ele deu de manhã. Depois ele só... Não, foi aqui, desculpa. Eu tô falando de ontem. Perdão, turma. O dólar ele abriu aqui, depois do travada de ontem, né? Ele abriu nessa zona aqui, ó. Nesse order block aqui na região aqui de trás. Já reagindo. E indo pegar a liquidez aqui de cima. E depois ele ainda até reagiu e deu uma outra venda, um outro trade bom. E aí depois ficou consolidado. Percebam, ele está consolidado nessa região aqui. Continua travado, né? Fez uma captura de liquidez embaixo. Fez uma captura de liquidez em cima e voltou para dentro do range. O que a gente espera do dólar para amanhã? A gente espera que o dólar destrave dessa zona para poder tomar qualquer decisão, né? Aqui a gente tem esse outro, atualizamos esse fundo aqui que ficou marcado. Temos aqui essa região de order block que não foi mitigada, que é uma região inclusive bem forte. E aí o resto vocês já sabem, o dólar continua dentro do range, continua travado naquela região. E vamos aguardar para ver se ele destrava, né, para buscar algum dos níveis acima ali das regiões que a gente tem, tá? Percebam, quando a gente afasta o zoom, a gente vê que realmente ele tá bem travadinho e bem chato de operar. Certo, turma? Então era isso, muita cautela amanhã, a gente tem aí notícias importantes amanhã cedo, vamos começar o mercado com calma, esperando, deixar o mercado se acalmar, para que a gente não faça aí ou cometa erros desnecessários por afobação. Beleza? Então era isso, eu vou ficando por aqui. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã e eu vejo vocês na live. Grande abraço a todos.